Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Biólogo Igor Maqueira aqui, canal de Ciência e Meio Ambiente. Muito grato pela presença, participação e pela sua inscrição. Olha que assunto bacana que eu trago hoje aqui para vocês. Vamos falar sobre os tardígrados. Porque os cientistas descobriram o que os torna assim tão resistentes à radiação. Esse animalzinho que vocês estão vendo aí na imagem ampliada na sua tela, tá? São animais microscópicos, segmentados, tá? Relacionados com os artrópodes, tá certo? Popularmente conhecidos também como ursos d'água. São bem resistentes, tanto à temperatura, quanto à pressão, quanto à radiação que nós vamos abordar aqui juntinhos, tá certo? Inclusive, esses animais podem suportar cerca de 1000 vezes mais que um ser humano, tá certo? Na parte da radiação. Eu vou abrir aqui o artigo para vocês verem, mas não é a primeira vez. Esse artigo aqui, tá? É o mais recente, mas nós temos outro artigo que também foi publicado na revista a Current Biology, tá certo? Em 6 de maio do presente ano, colocando também, tá certo? O tardígrado Ipsibius exemplaris, tá certo? Aumenta dramaticamente a regulação dos genes da via de reparação do DNA em resposta à radiação ionizante. Tá? Esse da Nature, ele é bem atual, tá certo? 24 de outubro de 2024, e esse artigo diz claramente, e eu vou colocar para vocês aqui. Olha só, deem uma olhada. Né? Então, ele coloca o que para a gente aí, tá certo? Conhecidos como ursos da água, há muito tempo fascinam cientistas com sua capacidade de suportar condições extremas, né? A radiação em níveis quase 1000 vezes maiores do que a dose letal para humanos, com cerca de 1500 espécies conhecidas de tardígrados, porém apenas algumas são bem estudadas. Então, o que eles descobriram? Eles descobriram, tá certo? Eles sequenciaram o genoma de uma espécie nova, tá? E revelaram alguns dos mecanismos moleculares que dão aos tardígrados essa extraordinária resiliência. Esse estudo publicado na Science em 24 de outubro identificou milhares de genes de tardígrados que se tornam mais ativos quando expostos à radiação. Esse processo, ou melhor, esses processos apontam para um sofisticado sistema de defesa que envolve proteger o DNA dos danos que a radiação causa e reparar quaisquer quebras que ocorram. Né? Então, o que a gente espera com esse resultado tão bacana? Esperamos, de forma semelhante, o que foi publicado em outro estudo, tá? Nesse estudo de maio, né? Que também chegou a essa conclusão. E por isso, né, que os tardígrados são encontrados em praticamente todos os lugares da Terra, né? Sua alta resistência, né? Às vezes se alimentando até de outros tardígrados também, tá certo? Mas eles são encontrados incluindo florestas tropicais, na Antártida, no fundo do mar, tá certo? Então, tanto na Current Biology, como agora também, que foi republicado aí, né, essa matéria na Nature, esse artigo, né, eles conseguem resistir a uma radiação até 1000 vezes maior do que a dose letal. Tá? Nesse estudo, em 2024, que é muito similar a esse que foi apresentado, pesquisadores da Universidade da Carolina do Norte,
né, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, analisaram os mecanismos de defesa da espécie de tardígrado, o Ipsidius exemplaris. Então, a radiação, que é tão perigosa para nós, né, dependendo ali desse índice, né, desse nível, perdão, né, para causar câncer às vezes, né, e etc. Né, e também, no caso ali, às vezes benéfica, né, no caso da chamada radioterapia e etc. Mas algumas espécies de tardígrados, a ciência já havia observado alguns mecanismos de defesa contra esse problema, né? Como uma proteína protetora que funciona como um escudo anti-radiação, ou um pigmento que esse pigmento transforma a radiação ultravioleta em luz azulada inofensiva. Os que os cientistas descobriram foi muito bacana. Quando expostos a raios gama, os tardígrados dessa espécie sofreram sim danos em seu DNA, causado pela radiação. Mas como que eles sobreviveram então a isso? Né? Ora, a equipe observou que apesar de ocorrerem esses danos no DNA, ele estava sendo reparado rapidamente. Ao ter contato com os raios, genes de reparação passaram a trabalhar como, vamos dizer assim, doidos, né? Produzindo proteínas para substituir material genético danificado e substituir por outros. Né? Esse mecanismo do conserto genético, abordado tanto no artigo atual quanto no anterior, não é novo. O próprio corpo humano, a gente, possui genes que estão ligados a essa função, já que há diariamente danos ao nosso genoma que precisam ser reparados pelas células. Por isso, cientistas não ficaram surpresos. Óbvio que não. Né? Totalmente surpresos, vamos dizer assim. Né? O que muda, porém, é a velocidade e a intensidade. A produção de novas proteínas vai atingir níveis extremos. Né? O trabalho concluiu que praticamente todo o dano tinha sido reparado. Né? E também chegaram à conclusão, né, isso em maio, que suspeitavam como se fosse um consertador de DNA, essa proteína. Né? Então, entender essa dinâmica dos tardígrados em detalhes pode levar a novos desdobramentos na medicina, né? Como no caso do tratamento de câncer. Afinal, a doença surge a partir de mutações no DNA que levam ao crescimento e replicação de células defeituosas, né, que não foram, entre aspas, corrigidas pelo corpo. Né? Esse, provavelmente, não é o único mecanismo de defesa dos ursos d'água contra a radiação. Né? Com certeza. Mas temos mais informações. Né? Mais informações. Porque os pesquisadores, eles expuseram essa espécie a doses de radiação de 200 a 2.000 grays, muito além do que seria viável para os humanos. E eles descobriram que 2.801 genes envolvidos no reparo do DNA, divisão celular e respostas imunológicas se tornaram ativos. Né? É como se fosse uma guerra, né? Parecendo que você estava destruindo uma fábrica, ao mesmo tempo ela estava sendo reconstruída rapidamente. Né? Rapidamente. Então, o que esse estudo ele ajuda, esse estudo de outubro, ele ajuda o de maio de 2024. Ora, eles descobriram que um dos genes, o TRID1, codifica uma proteína que ajuda a reparar quebras da fita dupla do DNA, recrutando proteínas especializadas em locais dos danos. Olha só que bacana, não é? Olha só que bacana, né? E também descobriram que muitos desses genes são adquiridos, né, por meio de um processo conhecido como transferência horizontal de genes. Tá?
Por exemplo, um gene chamado DODA1, que parece ter sido adquirido de bactérias, permite que os tardígrados produzam 4 tipos de pigmentos antioxidantes chamados as betalainas. Perdão. Então, as betalainas, esses pigmentos podem absorver alguns dos produtos químicos reativos prejudiciais que a radiação faz formar dentro das células, né, que são responsáveis entre 60% e 70% por efeitos nocivos. Né? Então, enfim, esses animais têm uma fonte protetora que provavelmente vai continuar a se espalhar cada vez mais, porque é extremamente útil. E o que é interessante para entender tudo isso e futuramente, quem sabe, na geração e fabricação de fármacos, principalmente contra tipos de câncer. Tá certo? Eu vou colocar os 2 links, aliás, já estão na descrição. Você que gosta desse, deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar a colaboração ao canal, chave Pix está na descrição e também está no GC. Tá? Inscreva-se também no Outro Melhor canal, o link também te segue aqui, o Alerta do Tempo, os 2 melhores aqui do YouTube. Um forte abraço, tamo junto, fique na paz.